Imagina você chegando no local de atendimento e de repente já tem uma paciente te esperando com uma frequência cardíaca de 170, um outro paciente com 19/11 de pressão e outro ainda com tosse, mal-estar, dispneia. E aí, o que fazer? Já, meu Deus, olha esses pacientes, você sabe resolver, sabe o que fazer? Então assiste essa live até o final de casos clínicos que vai estar incrível, de uma forma bem prática, bem pro dia a dia, para você já bater o olho nisso daqui e já começar. Peraí, já sei por onde eu começo, já sei como identificar, já sei o que fazer. Paciente marciano, 52 anos, relata pressão alta. Doutor, comecei a sentir aquela dor na nuca. Sabe aquela dor na nuca que dá quando minha pressão sobe? Eu sei. Eu tô lá tranquilo, quando eu sinto aquela dor que sobe aqui, ó, na nuca, eu falo, é minha pressão. É minha pressão, tenho certeza. E olha só, vim aqui pro pronto atendimento sabendo já que era essa bendita dessa pressão. Cheguei aqui, ó, 19/11 minha pressão. Tá vendo, doutor? Eu sinto. Quando ela vem assim, ó, eu falo, vixe, é a pressão, porque é aquela dorzinha que vem aqui na nuca. Sabe aquela dorzinha cansada que vem aqui, ó? Eu falo, a pressão subiu. Ele é hipertenso e faz uso irregular só de captopril. Ô Marciano, assim, vamos aqui só um pouquinho nessa história toda. Tudo bem, Marciano, sua dor na nuca, você já sentiu aí que é a sua pressão? Ok, mas captopril? Sua pressão ela mantém normal só com captopril? Quantas vezes por dia você toma? Ah, doutor, sabe como é que é? Às vezes eu tomo, às vezes não tomo. Quando eu tomo um de 50 miligramas. Mas não é todo dia não, sabe como é que é? Porque é essa dor aqui, ó, que tá assim que eu sei que minha pressão tá alta. Ah, é, Marciano? Mas então, normalmente, quando você vê sua pressão, ela tá em quanto? É, doutor, normalmente ela é 16. É 16, é meio alta, já acostumei com isso, ela é alta. Minha pressão é normalmente 16, mas é que hoje, ó, tá 19, né, doutor? Aí 19 sabe como é que é, né? E o medo de infartar, vou ter um derrame, aí, ó, essa dor aqui na nuca. E agora? O que a gente precisa fazer? O paciente está realmente hipertenso. Será que ele merece antihipertensivo ali no pronto atendimento? E é aqui que entra o que eu falei para você no início, de que quanto mais você sabe, você realmente sabe quando atuar e sabe também quando não atuar. Então olha que interessante aqui, quando fala de pressão alta é um tabu muito grande, ainda é uma coisa muito enraizada, tanto na cabeça da população, quanto ainda na população médica. Isso a gente vê muito ainda, de que pressão alta, meu Deus, eu preciso abaixar aquela pressão porque senão esse paciente vai ter um derrame, esse paciente vai ter um infarto. Será que é realmente benéfico para o paciente lá na emergência eu abaixar essa pressão dele? Ou então, será que é maléfico, será que prejudica o paciente se eu não abaixar essa pressão lá na emergência? Quer dizer, pressão alta então, afinal de contas, faz mal ou não faz? Porque o que a gente vê entra como fator de risco em praticamente tudo. Pacientes hipertensos a gente considera como uma comorbidade, como algo ruim para o paciente. Peraí, se eu penso que pressão alta é ruim para o paciente, como que eu estou cogitando não abaixar essa pressão no pronto atendimento? É aí que entra o grande ponto de saber pressão alta. É aí que entra você entender o contexto, você entender realmente o que é pressão alta. E não é isso daqui, pressão alta. Não é simplesmente você, olhando o aparelho de aferir pressão, o esfigmo, você olhar isso daqui e falar, puxa, isso é pressão alta. Não, pressão alta é muito além do que só isso daqui. E esse é um entendimento que infelizmente falta para a grande maioria, para a população praticamente 100% e para muitos médicos e profissionais da saúde, falta esse real entendimento do que é pressão alta. Então vamos entender o que é a pressão alta? Pressão alta é uma doença multifatorial, envolve várias alterações no organismo, envolve componente genético, envolve fatores do meio ambiente, ingesta, por exemplo, exagerada de sal, de comida gordurosa, envolve outras condições como vasoconstrição periférica, aumento da resistência vascular periférica, doença das microarteríolas. Então, quer dizer, não é só o valor, meu Deus, não é. Pressão alta é muito além disso. Então, quando a gente olha um valor desse de pressão, isso não quer dizer que esse paciente está prestes a ter um infarto e um derrame. Não. Na verdade, a condição dele de ser hipertenso, passar longos períodos, como é o caso do Marciano, de 52 anos, faz tempo que sabe que tem pressão alta e não cuida.
Então ele mantém uma pressão elevada faz tempo e até agora não infartou, até agora não teve um AVC. Porque é essa a questão. A pressão alta faz mal? Muito. É devastadora para o organismo. Faz mal para o coração, faz mal para os rins, para todo o contexto de maneira geral, para o cérebro. E isso vai cada dia matando um pouquinho do cérebro, matando um pouquinho do coração, do rim, tanto que é a principal causa, por exemplo, de pacientes que vão para diálise junto com diabetes, porque o rim vai estragando o rim, vamos assim dizer. Uma das principais causas de insuficiência cardíaca lá na frente, juntamente com o IAM. Então olha como que realmente a pressão alta é devastadora para o organismo. Mas não o valor em si, isso aqui não. Ela é devastadora ao longo da vida, ao longo dos anos que esse indivíduo passa hipertenso e não controla. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando atende um paciente hipertenso. O problema não é no pronto atendimento, não é. Na verdade, a gente precisa identificar se esse problema é ou não, mas de maneira geral, a pressão alta, ela faz mal ao longo dos anos. E não simplesmente um único valor vai te falar que está em pressão alta, que ele está correndo algum perigo, vamos assim dizer. O que a gente precisa identificar? Então é o seguinte, por convenção, pacientes com pressão acima de 180 por 120, então ou acima de 180 na sistólica, ou acima de 120 na diastólica, esses pacientes estão aí sim com um pico hipertensivo realmente que a gente precisa valorizar. E aqui nessa situação a gente divide em duas partes. Pacientes que estão com essa pressão e que estão manifestando lesões em órgão-alvo, e pacientes sem lesão de órgão-alvo. Como assim? A gente, a partir de 180 por 120, a gente consegue pensar o seguinte: realmente, essa pressão está tendo alguma repercussão negativa no organismo? É isso que a gente precisa entender. E quais são essas repercussões negativas para o organismo? Olha só, esse paciente está com uma pressão dessa altura e está tendo um infarto do miocárdio, um IAM, ele está tendo um edema agudo de pulmão, uma encefalopatia hipertensiva, uma dissecção aguda de aorta, ou é um paciente que já tinha uma lesão crônica, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que está descompensando, então ele está com uma insuficiência cardíaca crônica agudizada. Nessas situações, aí sim eu falo que essa pressão aqui está sendo prejudicial para o organismo. Em compensação, nessa outra situação, onde ele não tem nenhuma dessas manifestações, ele não está tendo prejuízo para o organismo, olha isso. Então, na minoria das vezes, realmente essa pressão aqui impacta na vida do paciente, trazendo algum sintoma. Menos de 1% dos pacientes chegam com uma pressão elevada e realmente com lesão de órgão-alvo. Então, dessa forma, a gente divide em emergência hipertensiva, e urgência hipertensiva. Quando esse paciente chega numa emergência hipertensiva, aí não tem o que discutir. É um paciente que está com dor no peito, com angina típica, irradiação para a mandíbula, irradiação para o ombro esquerdo, está tendo um IAM, aí sim essa pressão está tendo repercussão. Ou então, dispneia, chiado no peito, saindo a famosa gosminha rosa, está expectorando o róseo. Poxa, é um edema agudo de pulmão, realmente essa pressão está tendo impacto. Ou paciente com encefalopatia hipertensiva, alteração da visão, diplopia, alteração do nível de consciência, pode evoluir para crise convulsiva, nistagmo. Aí sim que essa pressão está dando sintomas. E aí que entra a famosa dor de cabeça. Aqui, a dor de cabeça tem que estar associado com outros sintomas, não exclusivamente dor de cabeça. Pressão alta, ó, presta atenção.
pressão alta não dá dor de cabeça. Isso é lenda, não existe isso. A única condição em que realmente ela dá dor de cabeça é quando tem uma encefalopatia hipertensiva associado a isso, ou o paciente está tendo um AVE hemorrágico. Aí pode dar dor de cabeça, mas a minoria das vezes, a grande maioria da dor de cabeça não tem relação com aquela pressão, essa dor na nuca que ele está tendo não tem relação alguma. Então, quando o paciente tem alguma dessas condições, aí sim a gente precisa abaixar essa pressão urgente e precisa ser de forma enérgica, de forma efetiva. Então, aqui nessas condições é quando a gente passa nitroprussiato de sódio ou nitroglicerina. Aí sim, pode ser hidralazina também, dependendo do caso, mas aqui é que a gente age, aqui age com tudo. E nessa condição? E na urgência hipertensiva? Depende. Esse paciente que está em urgência hipertensiva, ele não tem lesão de órgão-alvo. Esse paciente aqui, o marciano, não tem qualquer sintoma que nos leve a pensar que ele está descompensando de alguma coisa. Não tem. Não tem, então ele está em urgência hipertensiva. Qual é a única condição que a gente precisa baixar essa pressão lá no pronto atendimento em uma urgência hipertensiva? Só se o paciente tiver histórico prévio de doença arterial. Se ele tem, por exemplo, um histórico de aneurisma. Doutor, eu tenho um aneurisma cerebral que eu acompanho, ele é pequeno, então o meu médico disse que não precisa fazer nada, eu só estou acompanhando. Opa, se esse paciente chega com uma pressão dessa, aí eu preciso abaixar, porque é a única condição que ele tem risco para desenvolver isso. Ou então, doutor, eu tenho doença na aorta, eu tenho um Marfan, que tenho toda a aorta endurecida, é um paciente de risco para fazer dissecção, então eu abaixaria, ou então um aneurisma de aorta também, aí teria indicação de abaixar. Marciano, você tem algum problema, alguma coisa na cabeça, algum aneurisma, pode até usar a palavra, porque se ele tiver, ele vai saber do que se trata. Não, doutor, não tenho nada disso não, é só essa pressão mesmo, não tenho mais doença alguma. Pronto. É um paciente que está numa urgência hipertensiva e que não tem indicação de abaixar essa pressão nesse momento. Então, eu vou repetir. Não tem indicação de baixar essa pressão nesse momento. Aí, o que a gente vê no dia a dia? O que acontece de mais frequente? Esses pacientes, que são mais de 99% das vezes, eu vou fazer questão de colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, menor de 1% na emergência. Isso daqui, 99% da emergência. Aí olha o absurdo, essa é a palavra, olha o absurdo que a gente vê no dia a dia. Pacientes que chegam assim ganham antihipertensivo, captopril, nifedipina, propranolol, hidralazina, o que tiver no pronto atendimento, losartana, ele está ganhando isso. E aí, esse paciente, olha a loucura disso, esse paciente que chega em emergência hipertensiva, o que ele ganha? A mesma coisa, captopril, propranolol, losartana, olha o absurdo. Então, quando é para tratar adequadamente, a maioria das vezes ele não recebe tratamento adequado. E quando não é para tratar, que é a maioria das vezes, ele também recebe tratamento inadequado. Então, pressão alta no pronto atendimento, vocês vão ver cada coisa. Quem já está atendendo sabe muito bem o que eu estou falando. Isso aqui é rotina. Paciente chegar hipertenso no pronto atendimento é todos os dias. A gente sabe a dificuldade que a própria população tem de acesso às medicações, a passar no cardiologista, a fazer um acompanhamento. E a própria adesão do paciente é ruim, ele não faz mudança nos hábitos de vida, às vezes não consegue comprar o remédio, às vezes não quer tomar, enfim, tem uma série de fatores que levam o indivíduo a não fazer o controle adequado da pressão. Só que ele não sabe, essa que é a questão, que a população não sabe, que aquele dia que ele passou com a pressão alta, o cérebro está morrendo um pouquinho, o coração está morrendo um pouquinho, o rim está morrendo um pouquinho. E ele não tem noção disso, mas nós temos que ter. E aí que vale a pena, nesse exato momento, conversar com o paciente, mostrar para ele que não é o benefício ele tomar o remédio aqui. Marciano, se eu te der o captopril aqui, o que vai acontecer? Sua pressão vai baixar pouca coisa, porque se você é um hipertenso já de longa data, estou vendo que você tem uma pressão mais refratária, já está 190, um captopril, 2 que eu te der, sua pressão nem vai abaixar tanto assim, e mais, a gente nem pode abaixar sua pressão demais, porque se ela cair demais, aí sim você corre o risco de fazer um derrame, de fazer um AVC, porque a artéria está acostumada a estar toda enrijecida para fazer o sangue chegar no cérebro. De repente, eu encho de antihipertensivo, dilata tudo, pronto, diminui o débito cardíaco, diminui o sangue lá no cérebro, aí sim faz um AVC isquêmico. Não pode abaixar essa pressão de uma vez. E é isso que você tem que orientar para ele.
O seu tratamento não é aqui na emergência. Você precisa procurar um clínico geral, precisa procurar um cardiologista e fazer um acompanhamento adequado dessa pressão. Não existe uma dose fixa igual para todo mundo de antihipertensivo. Tem várias estratégias. Você começa com pode começar com hidroclorotiazida, por exemplo. Pode associar um captopril ou um inibidor, um BRA, um losartana da vida, você associa e aí vai fazendo associações, pode associar um bloqueador de canal de cálcio, uma nifedipina, por exemplo. Então, enfim, tem uma série de coisas que é individualizada. Cada paciente não tem uma dose fixa. O tratamento não é padrão igual de pirona. Você toma 500 mg de 6 em 6 horas. Não é assim que funciona para pressão. Depende de cada indivíduo. Justamente porque pressão alta é multifatorial. Envolve uma série de outras coisas. Então aqui, o que é mais importante do que você passar um captopril para ele ali agora, é orientar. Marciano, pelo amor de Deus, você precisa urgente passar pelo clínico geral no ambulatório, passar por um cardiologista e fazer o controle adequado da sua pressão. Você é um cara novo, 52 anos. Se você não cuidar, com certeza, depois dos 60, às vezes antes, você aí sim vai estar tendo um infarto, vai estar tendo um derrame, vai fazendo insuficiência renal, ficar em diálise. Olha que terrível isso para você. E mais, fala para o paciente que é a realidade. E você pode pensar assim, não tô nem aí, não vou cuidar não, porque a hora que for para morrer, morre de uma vez. Não morre de uma vez, você vai ficar sequelado. É isso que tem que falar, porque é a realidade. Quem já está atendendo no dia a dia sabe que pega direto o paciente com sequela de AVC, paciente com renal crônico, indo no pronto atendimento direto, com complicações, com todo o transtorno que traz pro paciente e para os familiares. Então, cabe a nós mostrarmos isso para a população, mostrarmos isso para o paciente. Eles não sabem, eles não têm obrigação de entender essa dimensão que é a hipertensão, que é muito além do que só o valor de 19/11, muito além do que isso. E se no próprio meio médico, no próprio meio de saúde, a grande maioria não tem essa noção, imagina a população, não tem. Por isso que cabe a nós orientarmos e cabe a você saber o certo, saber e ter segurança para realmente fazer o certo. Então, Marciano, não tem indicação. Você tomou o captopril hoje? Não. Vou até te passar porque é o seu captopril do seu dia a dia, 50 mg, não precisa ficar esperando aqui no pronto atendimento, você toma esse captopril, vou até te passar uma cartela de captopril, posso passar? Porque você já vinha tomando, mas você precisa ir para o ambulatório, não vai adiantar nada você tomar um captopril aqui hoje e amanhã você não tomar, porque sua pressão vai continuar 16, 17, hoje ela pode estar 19, justamente porque você está com dor na nuca, é uma dor muscular, é uma cefaleia tensional que você está tendo, a pressão ela sobe um pouco, às vezes você abusou no sal hoje, então não tem relação alguma, você não vai infartar, não vai ter derrame com essa pressão. Pode ir embora, eu vou te dar o captopril, você vai para casa. E aí, procurar um ambulatório urgente, porque você precisa de medicação sim, mas você precisa de orientação, mudança dos hábitos de vida, que tem um impacto muito bom também quando o paciente entende essa questão. Então, poderíamos passar uma dipirona para ele, que está com dor, e um captopril, porque é o captopril que ele já toma. Não é isso que vai fazer baixar. Se ele não tomar no dia seguinte, a pressão vai continuar alta. A gente não trouxe benefício algum para o paciente. Nesse caso específico, trouxemos, porque a gente orientou, explicou para ele esse problema. Tudo bem, de uma única conversa, ele pode não aceitar, pode não ligar, mas imagina que legal que ia ser, uma maravilha, se todas as vezes que ele fosse no pronto atendimento, porque não é a primeira vez que ele vai vir por causa dessa pressão alta, e nem a última provavelmente, e se toda vez ele vier, e todos os médicos que atenderem ele lá falarem essa mesma história, uma hora ele aceita, uma hora ele vai falar, caramba, é verdade, tô vendo aqui, todo mundo me falando a mesma coisa, é verdade isso, pressão alta é muito mais do que só esse valor. E quando a gente entende isso, e essa é a beleza da medicina, não simplesmente, chegou com esse valor de pressão, a pessoa nem entende, está olhando o valor, está tratando o valor. Tanto é que se ele fizer a aferição lá e tiver errado o aparelho, a pessoa nem sabe, pronto, vai tratar porque está tratando o aparelho e não está tratando o paciente. Desde que entenda a condição, aí sim consegue. E aqui, olha que interessante, aqui, quanto mais a gente sabe, nessa situação, menos a gente faz, mais segurança a gente tem para atender e faz o melhor para o paciente. Muito, muito, muito melhor
do que eu simplesmente passar o captopril. É isso que acontece. Chega lá, Marciano, Marciano, sua pressão tá alta, toma captopril, vai lá para a enfermaria. Aí dali um tempo vai lá ver, a pressão ainda tá 17, toma mais captopril. A pressão foi para 15, 14, agora tá bom. Ou então joga diazepam junto, dipirona, enfim, 14, tá ótimo, Marciano, um abraço, tchau. Ajudou? Não ajudou em nada. Nada, absolutamente nada. A conversa aqui ajuda muito mais. Mas então resolvemos, Marciano, doutor, entendi, tomou o captoprilzinho dele, foi embora, ficou lá meio... Torço para que quando ele procure o pronto atendimento de novo, seja um de vocês atendendo. Para você falar para ele a mesma história que uma hora entra na cabeça dele. Vai demorar, mas entra. Vamos para o segundo, vamos ver quem mais está aqui, porque aqui não para, já atendeu, o Marciano já falou, doutor, já tem mais um esperando ali, já tem mais um, vamos lá, vamos ver quem está aqui. Paciente Ana Gertrude, 68 anos, com queixa de tosse, porexia e febre há 3 dias. A filha Jerusa fala pra gente, doutor, minha mãe começou com essa tosse, era uma tosse seca, foi ficando uma tosse mais produtiva, depois ela foi ficando mais cansadinha, ela é pequenininha, magrinha, sabe, foi ficando mais cansadinha, eu fui percebendo isso e sentindo ela com aquela febre interna. Febre interna? Os pacientes falam, não existe febre interna, né? Febre é febre, aliás, ela é sempre interna, né? Não existe febre externa. Tá, tudo bem, tá bom. É isso aí, Jerusa. Então, doutor, começou a sair catarro e a gente vendo, ela não está querendo comer. Eu vi que ela ficou mais cansada, respirando mais, só olhando. Uma paciente de 68 anos. Antecedentes, diabetes mellito e artrite reumatoide. Puxa vida, paciente com 2 comorbidades, então já tem que vir na cabeça, né? Frequência cardíaca de 106, PA 100/70, frequência respiratória 18, temperatura axilar 38,1 graus Celsius. E aí, o que fazer para Ana Gertrude? Simplesmente está com tosse, febre, vão passar dipirona, xarope para casa? É isso que infelizmente acontece. Quando você só trata os sintomas e você não tem aquela compaixão, você não tem a empatia com o paciente para realmente colher uma história adequada, fazer um exame físico adequado e condições de entender o que significa tudo isso, é isso que acontece. Você vai lá e trata sintomas. Toma aqui para dipirona, para febre, toma aqui um xarope expectorante, faz uma inalação e vai para casa. Será que essa é a melhor conduta? Para uma paciente de 68 anos, antecedentes de diabetes mellitus, de artrite reumatoide, vamos entender? Essa é a grande questão que eu sempre falo a respeito da medicina, o comprometimento que a gente precisa ter com a medicina. A medicina é uma coisa extraordinária, é lindo, uma profissão maravilhosa. Não é melhor e pior do que nenhuma outra, mas ela é diferente, a gente trata com vida, a gente trata com pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa beleza da medicina, esse sacerdócio, vamos assim dizer, que não é um sacerdócio, é uma escolha que a gente faz, na verdade, essa escolha tem que ser completa. E a gente precisa ter essa consciência de que a medicina exige sacrifícios, exige comprometimento, exige que a gente estude e não pare nunca mais, que a gente vá adquirindo conhecimento sempre, e conhecimento para ajudar a paciente. É isso a importância de adquirir conhecimento na medicina, conhecimento prático, para que numa situação dessa a gente consiga, ao invés de ficar lembrando de rodapé de livro, de detalhezinho do detalhe, não, que a gente consiga atender essa paciente da melhor forma possível no local que você tiver, independente se tem muita estrutura, se tem menos estrutura, o que conta é o seu conhecimento. E isso que é o mais bonito da medicina. Medicina não é você ter um diploma só de escrito médico lá. Poxa, fiz minha faculdade, ou fiz um revalidei meu diploma, legal, sou médico. Não, não é. É muito além do que isso. É muito mais do que só o nome lá. É o conhecimento que você tem. É isso que conta na medicina. E é um conhecimento para ajudar o próximo, para ajudar o seu paciente. Isso ninguém tira de você. Esse conhecimento bem estabelecido, bem na sua cabeça, bem fixo, ninguém tira esse conhecimento de você. E é essa a importância que a gente tem que ter, e tem que ter isso em mente. Que na verdade a gente tem que ter um comprometimento com a medicina a partir do momento que a gente faz essa escolha, porque é uma escolha, e é uma escolha nossa, ninguém escolheu por você estar aqui. Então, a partir desse momento que você faz essa escolha, você tem que estar comprometido com a medicina para o resto da sua vida, porque a todo momento os pacientes estão aqui precisando da gente. E um deslize que a gente dá
o paciente que sai prejudicado. Imagina se a gente passa uma dipirona e xarope para a dona Ana Gertrude e ela vai para casa, morre em casa, volta séptica. Vamos entender por quê? Olha a queixa dela. Tosse, era tosse seca, evoluiu com expectoração, tendo febre, hiporexia. Paciente chega taquicárdica, taquipneica e febril. 3 sinais e sintomas relacionados com CIRS. Então a paciente está com a resposta inflamatória sistêmica, ela está inflamada. Agora, qual que é a grande questão? O que está causando isso? É esse o ponto. O que está levando ela a ficar inflamada? Por que eu sei que ela está inflamada? Frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura axilar. Se eu tivesse um exame de sangue prontamente e ela tivesse com leucocitose, é o 4º parâmetro de CIRS. Falaria que ela está em CIRS, ok. Agora, essa inflamação pode estar relacionada com simples uma infecção viral, por exemplo, numa gripe, como ela pode estar associada a infecções. Vamos colher mais essa história. Essa diabetes, ela é insulino-dependente, não insulino-dependente, é regulada essa glicose dela? Ah, não, doutor, ela toma glibenclamida e metformina, mantém em torno de 110, 120, ok. E a artrite reumatoide? Ah, doutor, ela já fez uso daquele remédio lá que chama metotrexate, atualmente ela não está usando. Já usou corticoide também, atualmente está meio sob controle, está só acompanhando, mas é um fator de risco. Olha a queixa. Fora isso, está tendo dor para fazer xixi, tem alguma feridinha na pele, vamos pensar em outros focos de infecção, porque até aqui já está chamando a atenção o pulmão, mas vamos lá. Ela tem algum outro sintoma, está tendo diarreia, vômito, está tendo dor abdominal, pensar algum foco infeccioso abdominal? Não, nada disso, doutor. Legal, então já começa a chamar a atenção. Vias aéreas e pulmão. Qual que é a grande questão que a gente precisa entender nessa situação de infecção, quando ela só está restrita às vias aéreas ou quando ela desceu? A partir do momento que você entende isso, você brilha no atendimento dos pacientes. Se a gente considerar as vias aéreas, desceu, vem para os pulmões, então olha só, quando o indivíduo está com uma infecção das vias aéreas superiores, rinocinusite, faringite, as famosas IVAs, resfriado, gripe, os sinais e sintomas se restringem à parte superior. Pode dar tosse? Pode dar tosse. Pode dar falta de ar? Não é frequente. Pode dar um certo desconforto, o paciente ficar com o nariz congestionado, respirando pela boca, ele pode se sentir mais cansado. Agora, falta de ar realmente daqui de cima? Não. Expectoração. Na parte superior pode ter produção de catarro. E isso não quer dizer que seja bacteriano, pode ser viral. Mas olha aqui, a gente com essa paciente, nessa idade, com esses fatores de risco, automaticamente eu preciso pensar em pneumonia. Preciso descartar que a paciente esteja com pneumonia. Por quê? Qual que é o entendimento? Que quando a gente tem esse entendimento, e é lindo isso, quando a gente tem esse entendimento de pneumonia, caramba, você não erra um diagnóstico de pneumonia. O que a gente precisa entender? A todo momento, nossas vias aéreas estão cheias de bactérias, de vírus, está cheio na orofaringe, nasofaringe e o meio externo. Aí olha o entendimento que a gente precisa pensar. A todo momento, o oxigênio precisa entrar pelas vias aéreas, quer dizer, o organismo, em troca do oxigênio que a gente precisa, olha que lindo, em troca do oxigênio, o organismo se expõe ao meio externo. Por quê? Como a gente precisa do oxigênio, o oxigênio precisa chegar até lá nos pulmões. Então, de certa forma, o organismo está ficando vulnerável nesse quesito, ele está expondo lá dentro para o ambiente externo. E é o único órgão que acontece isso. Por quê? O coração fica em contato com o meio externo? Não. Os rins ficam em contato com o meio externo? Não. Pode acontecer de ter contato, subir uma bactéria pela via urinária, lá pela uretra, cair na bexiga e chegar até o rim fazendo uma pielonefrite. Olha como que esse contato com o meio externo é danoso para o organismo, por conta desse tanto de bactéria que tem. Os outros, o fígado está em contato com o meio externo? Diretamente não, pode estar indiretamente, por exemplo, quando a gente come uma verminose que vai lá para o sistema porta, por exemplo, mas enfim, de maneira geral, não tem contato com o meio externo. Agora o pulmão, toda hora, todo segundo, toda vez que a gente puxa o ar para dentro, está em contato com o meio externo.
Quando a gente pensa isso, se a gente pega a população de maneira geral, principalmente os jovens, vamos falar pessoas na idade aí de 20 a 60 anos, é frequente pneumonia em jovem? Não, não é frequente. Não é que não tenha, não é frequente. Olha só então o pensamento, caramba, se toda hora o organismo está entrando em contato com bactérias, toda hora vindo bactéria até aqui embaixo, ou era para vir, se não está tendo infecção, por que isso está acontecendo? Porque o organismo tem uma série de proteções para não deixar esses micro-organismos chegarem até lá embaixo. Olha que lindo o raciocínio. Então, quando aqui chegam essas bactérias nas reservas, já começa aqui nas coanas. As conchas nasais fazem o turbilhonamento do ar justamente para que esquentar o ar, aquecer esse ar nesse turbilhonamento, e a mucosa de dentro não é pegajosa? É proposital, é para jogar as partículas e que elas fiquem grudadas na mucosa. Então olha que interessante. Então a mucosa já faz esse turbilhonamento e tudo que vai passando é para deixando já grudado partículas, bactérias, para não chegar lá dentro dos pulmões. E ainda assim, quando chega, tem um exército de células de defesa lá dentro esperando, o macrófago alveolar está ali, ó, só esperando chegar a bactéria, chegar a partícula para ele ir lá fagocitar. Quando a gente tem esse entendimento dessa maravilha que é a fisiologia de resposta do nosso organismo, da fisiologia respiratória, você entende que o organismo a todo instante controla muito bem os agentes externos. E quando eu penso então que o paciente chega com uma pneumonia, caramba, o organismo está perdendo. É isso que tem que vir na sua cabeça, que quando o paciente chega e está realmente com uma pneumonia, ele perdeu. A bactéria chegou até o pulmão e não só chegou, como está causando uma infecção, porque é isso que é pneumonia. Pneumonia é quando chega a bactéria lá dentro e essa bactéria faz uma infecção no parênquima, nos bronquíolos terminais e no parênquima. E quando isso está acontecendo, automaticamente é isso que a gente precisa pensar, falar, puxa, o organismo não deu conta daquela bactéria, não deu conta daquele agente. E para isso entram os fatores de risco, pacientes idosas, pacientes com diabetes, com artrite reumatoide. Por quê? Porque esses pacientes estão mais vulneráveis. Então, dessa forma, a partir de hoje, a hora que você tiver com o seu paciente pensar, aventar na hipótese de pneumonia, você já pensa que, caramba, eu estou para trás já, porque o organismo já está perdendo. A gente precisa recuperar isso urgentemente. E como que a gente faz então para pensar nessa possibilidade do paciente estar com uma pneumonia ou não? 3 fatores. Primeiro deles, a própria anamnese já vai te falar isso. Outro, o exame físico. Através de anamnese e exame físico, você vai fazer o diagnóstico de pneumonia. E automaticamente, quando você fizer esse diagnóstico de pneumonia, é isso que tem que vir à sua cabeça, o organismo perdeu. Então a gente tem que correr atrás, é sempre uma situação preocupante, é sempre uma condição que a gente não pode deixar passar batido, porque vai levar o indivíduo a óbito. Principal causa de morte, principal causa infecciosa de morte no mundo, ainda hoje pneumonia, meu Deus do céu. Tamanha é essa gravidade quando o organismo perde. Quando você entende isso, você entende a dimensão de por que pneumonia é tão importante. E a gente não pode deixar um diagnóstico de pneumonia passar. Na anamnese, o que chama atenção? Justamente tosse, hiporexia, pode dar dor torácica, falta de ar, são sintomas clássicos de pneumonia. No exame físico, vamos nessa paciente, como que está? MV fisiológico universal, com crepitações em hemitórax, base de hemitórax esquerdo. E a gente ouve ainda alguns sibilos bilaterais. Sibilos finos. Não tem tiragem, não tem batimento de asa do nariz, retração de fúrcula, mas tem um pouco de esforço respiratório. Tanto é que olha como que está essa frequência respiratória, está 28. Com uma paciente febril, pode ser por conta da febre, ela está tentando compensar na parte respiratória, mas não, pode ser relacionado com a pneumonia. Então já é algo que chama atenção. E se você não se atenta, se você não tem essa empatia, esse cuidado com o paciente, você manda embora uma paciente com uma frequência respiratória de 28, pelo amor de Deus, não, jamais. Então olha só, fizemos o diagnóstico, está com crepitação, tem sibilo, tem esforço respiratório,
é uma pneumonia. Ponto. Definiu-se como pneumonia já pela anamnese e pelo exame físico. Aí, exame, doutor, raio-x, o famoso raio-x, precisa para pneumonia? Precisa. Se você tiver um local que tenha, solicita raio-x de tórax, PA mais perfil. Ué, mas espera aí, doutor, você acabou de falar que com anamnese, exame físico já fecha o diagnóstico. Ué, se a gente já tem o diagnóstico, para que a gente vai gastar do sistema, vai submeter o paciente a tomar radiação, se eu já fiz o diagnóstico? Aqui, esse pensamento está excelente, mas aqui cabe sim, porque na pneumonia, como é algo tão importante, que tem uma repercussão tão ruim para o paciente, ele já está perdendo, é isso que a gente precisa pensar, o raio-x vai te ajudar a definir se tem sinais de complicação. Você não vai fechar o diagnóstico, você já fechou. É só para você ver extensões disso, se está formando empiema, se tem derrame pleural, se fez uma atelectasia, se tem alguma outra complicação para você controlar, ou se tiver derrame pleural para você puncionar. Então é para isso que você faz o exame de imagem. Qual o melhor exame de imagem para fazer? O que você tiver. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta, ultrassom de tórax. Olha que loucura. Teve um estudo grande em 2017 que fez uma avaliação disso, de exame de ultrassom no tórax. Antes disso, antes de 2015, na minha época, você falasse fazer ultrassom do tórax, eu falava, você tá louco? Da onde que você tirou que vai fazer ultrassom no tórax? Não dá para ver, não tem órgão sólido, você não consegue ver direito. Mas não, dá para ver muito bem. E nas mãos de um ultrassonografista experiente, uma pessoa que tenha experiência, poxa, dá laudos maravilhosos, a gente tem muito melhor acurácia do que no raio-x. Tem em todo lugar ultrassom? Isso não é a realidade. Isso não é a realidade do dia a dia. Você precisa do aparelho, você precisa do médico lá para poder fazer, de alguém capacitado. Então não é simples, não é para o dia a dia. Por isso, o que você vai fazer no seu dia a dia? Raio-x, raio-x de tórax. Pode fazer tomografia? Tomografia só se você tiver com suspeitas de complicações. Aí sim, se você tiver tomografia. Então sempre, pensa no raio-x. Aí a Ana Gertrude fez o raio-x e esse é o raio-x que a gente está vendo. E aí? Esse é o raio-x então. Vocês conseguem ver alguma alteração? Ela tem crepitações aqui, ó, em base de hemitórax esquerdo. Ó, seio costofrênico direito livre, seio costofrênico esquerdo. No perfil, não vejo nada aqui atrás do coração. Esse raio-x está normal, não tem nenhuma alteração. E agora? Então não é pneumonia? É pneumonia, a gente já tinha estabelecido o diagnóstico. É só para a gente complementar, não tem nada de sinal de gravidade. Vamos mais. Legal, já sei que é uma pneumonia. Basta? É o suficiente quando a gente faz o diagnóstico de pneumonia parar por aí? Não. Quando você a partir de hoje vai ter esse entendimento de que essa condição é que é o importante, que o organismo perdeu, não basta a gente só ver a fazer o diagnóstico. A gente precisa estratificar o risco, a gravidade dessa pneumonia. Então, primeiro passo, fazer o diagnóstico. Segundo passo, estratificação de risco, obrigatório para as pneumonias. Porque a partir disso, aí você vai tratar o paciente. Aí você tem condições, a partir da estratificação de risco, de saber qual conduta que você vai tomar. Se você vai dar alta, se você vai internar, se você vai mandar para o CTI. Para isso, existem alguns scores de gravidades, tem vários. O mais completo e o melhor deles é o PSI-PORT. PSI de Index Severity Pneumonia, de pneumonia, gravidade da pneumonia. Esse é o mais top, o PSI-PORT é top, 20 parâmetros. Leva em consideração se é homem, se é mulher, a idade, leva em consideração se veio de casa de apoio, leva em consideração os sinais, leva em consideração exames de sangue, gasometria, derrame pleural, enfim, 20 parâmetros, maravilhoso, top. Legal. Pro dia a dia, pro seu atendimento, por exemplo, para a gente atender a Ana Gertrude, dá para eu usar o PORT nessa situação? Claro que não. Como que a gente vai? A gente nem tem exame de sangue ainda. Gasometria, muitos lugares não tem. Raio-x a gente já fez, mas não tem ainda. Quanto tempo vai demorar para ficar pronto o exame? Quanto tempo a gente vai perder para poder já estar começando a tratar essa paciente? Não dá para fazer no dia a dia. Isso que é rodapé. Às vezes tem lugar que te cobra para você decorar os parâmetros. Olha que loucura. Hoje com o celular a gente tem que usar a nosso favor a tecnologia. Você coloca lá o PSI-PORT no próprio calculador, ele te dá o valor.
Então não precisa você decorar, pelo amor de Deus, não gaste sua energia, seu pensamento, sua memória com coisas desnecessárias. O que a gente vai usar aqui para pneumonia? É o melhor score? Não é o melhor, não é o mais completo, mas pro dia a dia é o melhor disparado. Por isso que eu sempre enfatizo a gente usar CURB 65. Esse é o melhor, por quê? Porque eu ainda posso tirar o U de ureia e posso deixar CRB 65. O que eu levo em consideração? Se o paciente tem confusão mental, se o paciente está com uma respiração maior do que 30, se ele está com blood pressure, pressão baixa, então com uma PA menor do que 90, e se tem idade maior do que 65 anos. Olha como isso a gente faz ali na hora, quando você está de frente com o seu paciente. Olha a facilidade que o CRB 65 traz, o CURB. Se o paciente der tempo de fazer rapidinho ureia, vier o resultado acima de 50, um ponto positivo. Mas se você não tiver, não precisa, só com o seu exame físico você consegue definir. Essa paciente, pela idade, ela já entra com um ponto positivo, ela já tem mais de 65 anos, já entra com um ponto. Frequência respiratória, está acima de 30? Não, mas isso não quer dizer que não é importante. Olha quanto que tá 28, está aumentado, está acima de 20. Não tem confusão mental e a pressão está 100, está ali na trave, está no limite. Também não entra no CRB, mas é algo que a gente precisa ter em mente, controlar. Ela não está com confusão mental, então ela tem um ponto. Através do CRB 65, a gente divide em 3 categorias: 0 pontos, de 1 a 2 pontos e de 3 a 4 pontos. E aí, baseado nisso, é como a gente vai tratar. Então aqui, ó, baixo risco, intermediário e alto risco. Olha como fica extremamente objetivo. Essa é a grande vantagem que o CRB 65 te traz. Ele é algo muito fácil de você fazer e muito objetivo. Então, dessa forma, a gente já classificou ela como como risco intermediário por conta da idade. E olha que interessante, né? Que a gente precisa ter uma visão um pouquinho além, a gente precisa ter um domínio total da situação. Poxa, é uma paciente de risco, ela é diabética, é uma paciente com artrite reumatoide, está com uma frequência respiratória que, apesar de não entrar no CURB, está em 28, com uma PA no limite. Então é uma paciente com uma pneumonia, perdeu, já está tendo infecção lá embaixo, lá na base esquerda, mesmo com raio-x normal. Então, nessa situação, eu não posso mandar essa paciente embora, pelo amor de Deus, não. Essa paciente merece tratamento de internação. No mínimo, ambulatorial assistido, que você faz o antibiótico agora, aguarda 12 horas, aguarda sair hemograma, bioquímica, provas de função renal, por exemplo, aguarda sair PCR, VHS, por quê? Dependendo da situação, depois de 12 horas você pode dar alta para ela voltar no dia seguinte para fazer antibiótico. Mas uma paciente dessa, de 68 anos, com fatores de risco, no mínimo 48 horas de antibiótico hospitalar, internada, porque não dá para mandar embora uma paciente dessa que pode piorar muito rapidamente. Se ela estiver em casa, às vezes ela não consegue retornar. Então aqui, nessa situação interna, vamos pedir o exame de sangue, põe na emergência, porque tá taquipneica, tá taquicárdica, febril, vamos colocar lá, a gente faz as medidas iniciais, está com um pouquinho de sibilância, vamos fazer nebulização, faz as medidas iniciais, ela melhorando, pode aguardar na enfermaria, não precisa encaminhar para UTI, nada disso, até porque a gente viu que é um risco intermediário. Dependendo do que vierem nos exames, também vai te ajudar a nortear. Se vier com uma leucocitose muito alta, caramba, tem que ficar mais atento ainda. Então, o que a gente faria para ela? Antibiótico, tem que entrar com antibiótico. Qual a escolha do antibiótico? Nessa situação, para pacientes de risco intermediário, que a gente vai fazer ali no local de pronto atendimento, enquanto ela espera o encaminhamento, que você vai encaminhar ela para internar, o que a gente pode começar? Ceftriaxone, 1 grama, ou fazer uma dose de ataque de 2 gramas.
Ceftriaxone precisa ser diluído num sorinho fisiológico, ele é pó, então vamos colocar num sorinho de 250 ml e ver em 20 minutos. Olha uma coisa importante, a gente colocaria ela na emergência, cabeceira elevada, monitor, oximetria, acesso venoso. Saturação, quanto que está a saturação dela? Saturação 94%, ótimo. Uma coisa que na hora que pedisse para colher o acesso venoso, que não pode faltar ainda mais aqui, paciente diabética. Glicemia, vem lá, 160 de glicemia. Precisa fazer alguma coisa nesse momento? Não, de jeito nenhum, agora não é a hora. A gente precisa, ela tem um foco infeccioso, está descompensando, provavelmente pela liberação de catecolaminas, que ajudam a elevar essa pressão, estimulam a ação do glucagon, jogando mais glicose na corrente sanguínea. Então é comum pacientes chegarem com a pressão, com a glicemia alta nessa situação, por estimulação do sistema nervoso simpático e pela própria circulação de fatores pró-inflamatórios. Então aqui, faz lá o sorinho com a ceftriaxone, que mais? Aqui a gente precisa associar o macrolídeo, azitromicina. 500 miligramas e ver em 20 minutos. Vamos passar de pirona. Tem alergia de pirona na Gertrude? Não, não tenho, posso tomar, então vamos passar de pirona 1 grama. De pirona você pode diluir em 10 ml de água destilada, AD 10 ml, IV lento, 1 minuto. E a gente pode fazer uma nebulização, porque ela está com um componente de bronquite junto, está com um pouquinho de sibilo, bronquíolos terminais. Pode ser que ela tenha feito uma infecção primeiro viral e está fazendo uma bacteriana. Pode ser até, não vou entrar muito em detalhe, pode ser até uma pneumonia bacteriana, um adenovírus, vírus sincicial respiratório, um rinovírus. É claro que em tempos de pandemia a gente teria que pensar em Covid e tudo mais, mas o foco aqui é pneumonia de maneira geral, numa situação normal, fora de pandemia, fora dessa loucura toda que a gente está vivendo num momento ímpar da humanidade nessa fase agora, nessa geração. Enfim, aqui a gente focando em pneumonia em tempos não Covid, porque se Deus quiser vai vir vacina, passar tudo isso e a gente vai voltar ao normal atendendo pneumonias normais, né? Vamos pensar assim, que não tem nada de normal também, que pneumonia é sempre mais grave. Mas pode ser até viral. Não tem como a gente definir, não é que não tem como, existem testes virais para isso, teste que você colhe, hoje a gente vê o próprio teste para o Covid, enfim. Mas como não é a realidade da maioria dos locais, tirando o teste para o Covid, testes de vírus de maneira geral, adenovírus, vírus sincicial respiratório, rinovírus, enfim. Aqui a gente não tem como diferenciar, tem que tratar sempre pensando em pneumonia bacteriana, porque o organismo perdeu. É essa a mensagem que vem para a gente junto com uma pneumonia. Ela está fazendo essa bronquiolite, por isso que tem sibilos, vão passar a nebulização. Nebulização, a gente pode passar aí 10 gotinhas de Berotec, o fenoterol, beta-2 agonista de curta duração. Então, ó, vou colocar o feno, 10 gotas. Pode associar o anticolinérgico, o ipratrópio, que é o Atrovente. Sempre dose dobrada, 20 gotas. Em soro fisiológico 0,9%, 5 ml, pode fazer uma nebulização, dali 1 hora você reavalia, dali mais 1 hora reavalia. A hora que abaixar essa temperatura, já está correndo antibiótico, a hora que baixar a temperatura a gente vê, às vezes diminui a frequência respiratória, melhora o sibilo, vamos reavaliando, é uma paciente que a gente vai precisar ficar em cima. Reavaliando, essa é a palavra de ordem. Ver como é que ela evolui nas próximas horas, porque ela pode piorar muito, ou não, ela pode ir melhorando, pode melhorar, ou seja, já com a própria atuação do antibiótico, porque nessa situação o antibiótico vai controlar aquele foco, diminuindo a própria resposta do organismo, evitando, por exemplo, que esse paciente evolua para sepse. Então, na hora que vierem os exames de sangue, isso vai te ajudar, vai te nortear também e direcionar para aí sim, olha como que a gente fez um atendimento bacana. Você está num local onde não tem estrutura, faz esse primeiro atendimento e encaminha. Olha, estou com uma paciente idosa, com fator de risco, está com crepitações em base à esquerda, está com uma pneumonia. Ela tem um CURB, um CRB 65 de 1, então é uma paciente de risco intermediário, está com uma frequência respiratória de 28, não dá para mandar para casa. É uma paciente que precisa de internação. Infelizmente, a gente sabe que muitos locais não têm suporte, mas também não consegue vaga fácil, essa paciente acaba ficando lá.
Então aí cabe a você ir conduzindo, a hora que você chegar num plantão, dependendo do lugar que você tiver de atendimento, pode ser que tenha paciente lá que está esperando vaga e que acaba não indo, porque o importante é você avaliar. Se ela estiver melhorando gradativamente, ok, continua o tratamento lá, mas não, está vendo que está piorando, faz questão de encaminhar. Fala, olha, a paciente está piorando aqui, o que eu tenho de recurso está sendo feito, se ela está fazendo esse antibiótico não está melhorando, ela está precisando de algo mais. Enfim, mas olha como a gente tem total condição de prestar um atendimento adequado para a paciente, independente do lugar que você tiver. Desde que você tenha o entendimento do que é realmente uma pneumonia, do que isso significa para o paciente. Então é isso que você tem que ter consciência e essa que é a condição e é isso que eu falo, que na medicina a gente precisa ter essa dedicação, a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa investir em nós mesmos. Porque o conhecimento adquirido ninguém tira de você. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. E eu vejo muito, meu Deus, está formando muito médico, muita gente, e aí vai piorando o local de trabalho. Meu Deus, para quem tem um conhecimento, para quem sabe atender, sabe o que está fazendo, conhece o que está fazendo, não vai faltar lugar para atender, não vai. Para os bons, para quem sabe, domina a situação, sabe colocar em prática o seu conhecimento, vai ter respeito da equipe, vai ter respeito dos colegas e vai sempre conseguir lugar para atender. E quem sai beneficiado com isso? O paciente. Então, se você for pensar que a concorrência está aumentando, sim, está aumentando. Quem que vai ser beneficiado com isso? O paciente, porque aqueles que tiverem conhecimento, que souberem atender, que têm esse pensamento de se dedicar, de se doar e investir na medicina, investir em você mesmo, você tem plenas condições de achar um local de trabalho, de brilhar nos atendimentos. Então vamos lá, porque tem mais o último paciente aqui que já estão aqui. Doutor, pelo amor de Deus, chega, porque tem um paciente aqui, ó. Doutor, tem um paciente que a gente pôs na emergência, 170 de frequência cardíaca. Meu Deus, doutor, chegou lá, o paciente está falando que está com uma batedeira no peito, a gente já correu com ele na emergência. Vamos lá atender, doutor, vamos lá. Isso acontece muito. Você está lá no seu local, tá lá, poxa, vou tomar aqui uma aguinha, vou tomar um cafezinho, agora aqui eu dei uma esfriada aqui no local de atendimento, vou tomar um cafezinho. Doutor, tem um paciente com 170 de frequência cardíaca. O café nem desce, mas seja cento e quanto? 170 de frequência cardíaca. E aí você vai lá para a emergência para atender. As emergências cardiológicas é uma das que mais deixam a gente inseguro, de maneira geral. Eu passei muito por isso também no início. Tinha muita insegurança, a gente fica com um receio porque é algo que, se você não sabe o que fazer naquele momento, o paciente piora e faz PCR, o paciente para, o paciente tem repercussão na sua mão, na sua frente. Então é por isso que tem que ter muito bem estabelecido as condutas, principalmente nas emergências cardiológicas, porque é aquele momento decisivo na vida do paciente. Se você deixar passar batido, depois não dá tempo mais de voltar atrás. E não só do paciente morrer, como o paciente ficar com sequela. Então, olha só, chegamos lá. Felisberto Pereira, 64 anos. Doutor, nossa, parece que tem uma batedeira aqui, o meu coração tá, assim, sinto aqui, ó, parece que vai sair aqui na garganta, dando uma dor aqui no peito também. Começou isso faz 1 hora mais ou menos, frequência cardíaca 170, PA 110/60, frequência expiratória 24. Tá lá na emergência, e aí você chega, você olha, fala, ixi Maria, meu Deus, tem um médico aí, por favor, gente? Não, é você que tá lá. O que a gente vai fazer então pro Felisberto? Tá na emergência, pessoal, colocou na emergência, isso você já vai inclusive orientando. Eu tenho vários locais, a equipe sempre é top, acostumada, já tá lá, você chega, já tá com monitor, oximetria, acesso venoso, saturação de O2, 94%. Já colocaram lá, já pegou acesso. E aí, doutor, você já faz o quê? Senhora, de imediato, já viu? Tá na emergência, tá com a cabeceira elevada. Se não tiver, você pede para deixar com a cabeceira elevada. (45°). E aí, nessa hora você faz o quê? Olha o monitor. E esse é o monitor dessa paciente. Desse paciente, do Felisberto. E aí? O que está acontecendo aqui, pessoal? Meu Deus, 180 frequência cardíaca está nesse monitor. O que você tem que entender nesse momento? O paciente está com uma taquiarritmia. E olha o entendimento da taquiarritmia. O que a gente precisa entender? Que o coração, quando ele trabalha muito rapidamente, ele começa a se deteriorar. Olha que incrível isso. E você tendo esse entendimento, você consegue lidar melhor com as taquiarritmias. Por quê?
Frequência cardíaca normal, 60 a 100. Frequências cardíacas acima de 100 podem acontecer em determinados momentos. Por exemplo, vou fazer uma academia, vou fazer uma corrida, fazer alguma atividade física. É natural que o coração aumente a frequência cardíaca porque o nosso organismo está exigindo mais sangue, mais oxigênio, enfim. Agora, o coração subir essa frequência cardíaca está muito relacionado e depende também do condicionamento do organismo. Aqui, o paciente Felisberto, ele não tem essa condicionamento físico e outra. Não é por isso que está elevando a frequência cardíaca, ele está com o coração aceleradíssimo. Frequências cardíacas acima de 150 já começa a prejudicar. Por quê? O átrio contrai, o ventrículo contrai. O átrio, o ventrículo mandando sangue para o corpo. Então, a hora que o átrio contrai, o ventrículo tem que estar na diástole para receber esse sangue. Aí o ventrículo contrai e joga o sangue para lá. Depois, na diástole, recebe o sangue. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Conforme vai aumentando a frequência cardíaca, o que acontece com esse ventrículo? Ele passa a contrair com tamanha rapidez que não dá tempo de encher o ventrículo. Olha que loucura! Ele começa a acelerar tão rápido que ele nem esperou encher, ele já está contraindo. Então antes enchia com 1 litro, não é tudo isso, mas enchia com 1 litro, ele contraía 1 litro. Enchia 1 litro, contraía, de repente ele vai começar a aumentar. Meu Deus, está nos 500 ml, ele está contraindo já. Então ele começa a diminuir o débito cardíaco. Olha que interessante. Se não está enchendo, se não está dando tempo de encher o ventrículo esquerdo, ele não dá tempo de mandar a quantidade adequada de sangue, ele começa a mandar menos. Se ele diminui o débito cardíaco, olha que louco, ele para de nutrir adequadamente o próprio coração. Vamos lembrar que a nutrição do coração depende, na hora da sístole, hora que o sangue está saindo nos ósteos coronários, na base da aorta, é que vem a nutrição para o próprio coração. Se o coração está diminuindo a quantidade de sangue que ele está mandando porque está muito acelerado, esse sangue começa a faltar para o próprio coração. E aí olha que louco quando a gente entende isso, o coração está com 170 de frequência cardíaca trabalhando igual louco. Ele está com a frequência lá em cima, precisando muito de oxigênio, muito de sangue. E começa a cair o débito cardíaco. E não só isso, quando entende isso, meu Deus, é aí que você vê a dimensão que é o problema. Não só isso, não só diminuindo o débito cardíaco, mas aqui a gente fala de pacientes idosos, pacientes com comorbidades, com pressão alta crônica, diabéticos, pacientes que já têm condições, hipercolesterolemia, que a artéria coronária é ruim, é endurecida, é enrijecida, ela já não fornece uma quantidade boa de sangue para o coração, normalmente já não faz isso. Imagina com o coração acelerado a frequência e diminuindo o débito cardíaco, porque ele está contraindo tão rápido que o sangue não sai, não vai para a coronária, e essa coronária é uma coronária doente. Olha quando a gente entende tudo isso, meu Deus, liga o alerta máximo na nossa cabeça. Por quê? É um paciente que está ali altamente uma bomba relógio. Essa é a questão, por isso que dá tanto medo, principalmente porque se você não domina o assunto, se você não entende isso tudo, não tem como você ajudar esse paciente, não tem como você raciocinar ali na hora. Nesse momento, primeiro passo que a gente precisa fazer, avaliar o QRS. É a primeira coisa. QRS. E por que o QRS? Olha que raciocínio top. O coração, para funcionar, ele depende da contração do átrio e da contração do ventrículo. Na verdade, essa dependência dos átrios é muito pouca, em torno de 10%. Os outros 90% depende do ventrículo. Então, na verdade, quando a gente pensa no funcionamento adequado do coração, basicamente a gente está pensando no ventrículo. É ele que importa, porque se ele não contrair, se ele não fizer de mandar adequadamente o sangue, o coração fica ruim. E se o átrio está fibrilando, por exemplo, um exemplo bobo aí, está fibrilando o átrio, está com FA. O sangue continua passando para o ventrículo. Essa é a questão. Então o átrio, de maneira geral, contribui pouco para a fisiologia. Não estou falando que não seja importante, é claro que é. Principalmente naqueles pacientes que já têm um coração como um todo prejudicado. Aí sim o átrio toma ele fica mais importante, vamos assim dizer. Mas de maneira geral não, o átrio não é tão importante, o ventrículo é. Por isso que a gente começa
olhando o complexo QRS, porque é ele que fala pra gente se o problema é no átrio ou não. E é isso que a gente precisa entender nesse momento para tratar esses pacientes. Se o problema é no átrio ou no ventrículo. Como que eu sei, vendo o QRS, se o problema é no ventrículo ou se é em cima no átrio? Olha que top o raciocínio. Se o QRS for estreito ou se o QRS for largo, eu consigo definir. Quando o QRS é estreito, eu tenho certeza que o problema é no átrio. Então, aqui o problema é no átrio, aqui o problema é no ventrículo. Quando o QRS está estreito, por que eu sei que é no átrio? Porque alguma coisa no átrio está fazendo o ventrículo contrair muito rápido. E por que eu sei que esse estímulo está vindo do átrio? Porque quando o QRS está estreito, ele está vindo pela via de condução normal. Então está vindo pelo nó do átrio ventricular, pelo nó do átrio ventricular, feixe de His, ramo direito e ramo esquerdo. Está vindo tudo certo. Então o problema é algo lá no ventrículo, que está estimulando esse átrio. Vamos contrair, vamos contrair. Por quê? Quando o QRS está alargado, o problema é lá no ventrículo. Alguém danadinho no ventrículo assumiu o controle do coração que está fazendo esse ventrículo contrair. Está dando estímulo para o ventrículo. Por que eu sei? Porque o QRS não está seguindo o caminho padrão. Está seguindo um caminho alternativo. Seguindo um caminho alternativo, um problema na estrada, o QRS fica largo. Por isso que eu sei que o problema aqui é no ventrículo e aqui é no átrio. Nesse paciente, no paciente Felisberto, o problema está no átrio, está em cima, porque o QRS está estreito. E aí no segundo passo que a gente avaliaria, esse QRS então desse paciente é estreito. Segundo passo, o intervalo entre os QRS está regular ou está irregular? Então, o intervalo entre uma onda QRS e outra está regular ou está irregular? Nesse paciente específico, o QRS está irregular. Então, aqui, especificamente, a gente partiria para ver onda P. Não tem onda P. E aí, nessa situação, eu consigo definir que esse paciente está com uma fibrilação atrial de altíssima resposta. O átrio está tremendo, está lá todo tremendo, como se fosse assim, uma tempestade, um monte de raios, raio. Como está tendo muito desses raios, alguns passam para o ventrículo. E a hora que passa para o ventrículo, estimula ele a contrair. E está passando muito. E passa tudo desordenado, é uma tempestade. Não é assim, um raio, outro. Não, são vários. Então o complexo QRS fica todo irregular. Então a gente, a partir daquele eletro, a gente consegue, olha só, olhando o monitor, não falamos nem de eletro de 12 derivações, que aqui nem dá tempo de fazer, vou falar sobre isso. Mas ó, definimos que esse paciente está com uma fibrilação atrial de alta resposta. Qual que é a questão? Toda vez que você se deparar com um paciente com um ataque à arritmia, o que é importante? Toda frequência cardíaca acima de 150 é deletéria para o coração. Então, nós vamos precisar agir em todos os pacientes com frequência cardíaca alta, especialmente acima de 150. A gente precisa baixar essa frequência. Por quê? É deletério para o paciente. Agora, a questão é o seguinte, quando chega esse paciente até nós, o que é o pensamento que a gente tem que ter? Peraí, esse coração já está tendo prejuízo ou ainda não? Porque ele vai ter. Em algum momento, esse aumento da frequência cardíaca vai levar um prejuízo desse coração. E aí o pensamento que a gente precisa ter é a hora que chega. Já está tendo prejuízo ou não está tendo prejuízo? Em outras palavras, o que eu preciso definir? Se esse paciente tem instabilidade hemodinâmica. Por quê? A partir disso, de instabilidade, eu sei justamente isso. Se já está tendo prejuízo ou se ainda não. Como que a gente mede se o paciente está em instabilidade ou não? Dispneia, dor torácica, hipotensão,
rebaixamento do nível de consciência e sinais de choque, má perfusão periférica. Então, todos esses falam para a gente, justamente isso. Esse paciente já está tendo prejuízo com essa frequência cardíaca. Ou não, se ele chegar sem esses sintomas, só com frequência aumentada, ele ainda não está tendo prejuízo, mas eu preciso agir. Nessa situação, o paciente está com dispneia? Não falou. Está com o quê? Dor no peito. Por que essa dor no peito é importante e entra como instabilidade hemodinâmica? Porque já mostra que esse miocárdio está sofrendo, está querendo isquemiar, por isso já está dando dor. O sangue não está conseguindo chegar, ele está trabalhando igual o louco e não está recebendo sangue. Dá dor no peito e o paciente evolui, pode evoluir com IAM, inclusive. Então esse paciente tem um critério de instabilidade. Ele não está hipotenso, apesar de 11/6, a gente já fica ali no limite. Tem que saber se ele tem histórico prévio de hipertensão ou não, quanto que é a pressão média, porque às vezes um paciente que tem uma PA normal de 20, chega com 11, está chocado. Mas aqui a gente já define, dor no peito. Esse paciente está instável. Por que é importante isso? Para saber a velocidade com que a gente vai agir. Esse é o grande ponto no tratamento das taquiarritmias. Quando a gente entende o que é uma taquiarritmia, quando a gente entende a questão do problema ser no átrio ou no ventrículo e a repercussão que tem negativamente para o organismo, porque aumenta demais a frequência cardíaca, cai o débito cardíaco, aumenta o consumo de oxigênio do coração, ele está recebendo pouco sangue, enfim. Quando a gente entende toda essa fisiopatologia, você brilha entendendo o que está fazendo. E aí sim, nesse momento, você avaliando a instabilidade hemodinâmica, você vê quão rápido você vai agir ou não. Em outras palavras, você vai diminuir essa frequência cardíaca ou com medicação ou na base do choque. Dependendo do quê? Da instabilidade. Paciente estável, a gente pode fazer diminuição com medicação. Paciente instável, não tem conversa, é choque, porque esse paciente já está dando sinal, já está falando para você, doutor, pelo amor de Deus, meu miocárdio está sofrendo, estou com pouco aporte sanguíneo, estou com pouco oxigênio, eu preciso agora de uma solução. E não fazer medicação que vai agir daqui a uns minutos, algumas horas, não, ele precisa de ação agora. Doutor, mas espera aí, é uma FA. Ele tem risco de fazer êmbolo, de mandar êmbolo lá para o cérebro. Vamos fazer o chá de Svasky aqui, vamos ver. Não tem que ver nada disso aqui. É uma FA? Não interessa. É uma taquiarritmia com paciente com instabilidade. Acabou. Por quê? Se eu faço a cardioversão, ele pode fazer um êmbolo, fazer um AVC? Pode. É uma possibilidade, até 20% de chance, na verdade. E se você não fizer nada, for fazer medicação ainda, ele está tendo complicação já, ele está tendo um começo, está vindo um IAM para você aí. Então olha só, entre uma possibilidade e algo real, a gente trabalha com o real. Então aqui, cardioversão elétrica. Seu Felisberto, o coração do senhor realmente está muito acelerado, a gente vai precisar dar um choque nele, literalmente. Doutor, mas como assim? Seu Felisberto, nessa situação não dá. Sabe aquele aparelhinho de desfibrilador? Igual o senhor vê em filme, a gente vai precisar usar ele no senhor. Mas doutor, o senhor vai me dar choque? Calma, seu Felisberto, vou dar choque sim. Mas calma, vou fazer uma medicação, vou deixar o senhor dormir um pouco e a gente aplica o choque, tá? Infelizmente essa conduta não dá para conversar. Depois eu até explico com mais detalhes para o senhor. Mas o que a gente precisa fazer é isso agora. E um detalhe, na grande maioria das vezes, numa situação dessa, eu estou até aqui falando a mais para o paciente, mas geralmente o paciente já entrega, ele entende a situação, aquela angústia, aquele problema, aquela dor no peito, aquela taquicardia, aquele mal-estar danado, ele entrega a vida dele na sua mão, sem nem te conhecer. Esse é o grande ponto, né? O paciente não escolhe, na maioria, 99% das vezes nesse tipo de situação, com quem que ele vai ser atendido, ele simplesmente chega em quem está lá e entrega a vida dele na sua mão. É isso que a gente tem que ter consciência, não só nessas emergências, na própria pneumonia. O paciente chega e entrega nessas emergências a vida dele para você, sem saber, ele não tem nem ideia se você sabe ou não resolver esse problema, mas ele está ali entregando. E cabe a você estar plenamente convicto, conhecendo, sabendo, tendo conhecimento, sabendo o que vai fazer. Porque se você fizer, desculpa o termo, cagada, você mata o paciente, coitado, e ele nem sabia, entregou a vida dele para você, só tinha você ali no local. Então essa é a grande responsabilidade que a gente tem. Então é isso que é a medicina, que a gente tem que ter isso em mente, que
que a todo instante é um paciente, uma vida de alguém ali que está com a filha junto, que tem a esposa, que tem netos. Então ele é vô de alguém, pai de alguém. E quando você entende isso, você vê o tão importante que é essa escolha que você está fazendo, que é a medicina. Ou quem já fez, quem está formado já sabe disso. É uma escolha que a gente faz, que é uma escolha, ninguém te obrigou, mas que você tem que assumir essa responsabilidade com você mesmo, com a medicina. Você tem que ter esse compromisso, não é deixar para depois, não é, não entendi direito um ataque à arritmia, vou deixar mais para frente, eu volto a estudar isso, e não volta, e vai acumulando coisas sem entender, sem conhecer. Puxa, ali no livro. Eu entendo também que se você não tiver um bom direcionamento para entender determinados assuntos, é difícil. Eu estudei muito sozinho, sei disso. Até desenvolver essa forma que eu explico para vocês, foram anos atendendo, estudando, fazendo, porque falta para a gente, infelizmente, esse direcionamento na grande maioria das universidades, das faculdades, essa forma prática de ensinar. Porque quando a gente vai estudar, muitas das vezes, sozinho, realmente é desestimulante, mas é a escolha que você fez, então arruma alternativas, vai buscar conhecimento de outros locais, invista em você, invista na medicina, porque esse tipo de situação vai passar na sua mão e vai caber a você fazer o certo, que é o que a gente está fazendo e brilhando no atendimento. Seu Felisberto, vou dar o choque, depois eu explico para o senhor. Tá bom, doutor, tá bom. Confia, porque está com a vida dele na sua mão. Vamos lá, vamos preparar. O que a gente pode fazer para ele? Está um pouco hipotenso, tem que fazer um analgésico e um hipnótico. A gente pode usar etomidato, pode usar propofol, midazolam. Propofol aqui tem que tomar um certo cuidado, porque o propofol ele é inotrópico negativo. Nesse momento aqui, que o coração já está meio baleado, dá um certo receio. Não é que não pode usar propofol, mas você tem que ter uma dose ali, 1,5 mg por quilo, tender a fazer 0,5, 0,3, porque dá um pouco de receio. O que eu recomendo? Faz o bom e velho midazolam. O midazolam pode cair um pouquinho a pressão também, mas se a gente vai fazer uma dose baixa, não vai cair. Você pode fazer o etomidato. O etomidato é ótimo, não cai a pressão e ele volta rapidamente, mas a maioria dos locais não tem. Então, midazolam, a gente pode fazer de 3 a 5 miligramas. A ampolinha tem de 5 miligramas, de 15 miligramas. Se for a de 5 miligramas, ela tem 1 ml. Você pode diluir esse 1 ml em água destilada 9 ml e pedir para fazer tudo, faz lento ali, e depois morfina. Vamos entrar com uma dose bem baixinha de morfina, ele já está hipotenso, fazer 1 miligrama só para alívio da dor. Fez o midazolam, fez a morfina. Seu Felisberto, tá sedado. Dá uma chacoalhada, não, sedou, legal, então você fez 3 miligramas, vamos fazer mais 2 para dar 5, você vai vendo, não chumbar demais, mas também tirar um pouquinho da memória dele, porque o midazolam faz isso também, isso é a vantagem. Pega o desfibrilador, liga o aparelho, coloca modo PA e sincronização, tem que sincronizar, não é desfibrilar, a gente vai cardioverter, isso é diferente. Desfibrilar, você dá o choque a hora que você aperta o botão. Cardioverter, você aperta o botão, o aparelho identifica o complexo QRS e vê o momento certo de disparar. Então, obrigatoriamente tem que fazer isso. Pelo amor de Deus, quando for fazer cardioversão, tem que colocar no modo sincronização no aparelho. Muito importante. Pega o aparelho, passa gel nas pás, não pode esquecer, senão queima o paciente, pelo amor de Deus. Coloca no peito do paciente, importantíssimo, todo mundo afastado, aquela conversa. Eu estou afastado, vocês estão afastados, eu vou chocar em 3. Tem que falar alto, para todo mundo desencostar. Qual a carga? Para fibrilação atrial, você pode começar com uma carga de 200 joules nos aparelhos monofásicos, que vão até 360. Pode começar em 200. Então aqui, 200 joules. Vamos lá, pessoal, todo mundo afastado. Vou chocar em 3. Vamos lá, você posiciona no peito do paciente, afasta, olha, deixa. Atenção, chocando em 3. 1, 2, 3, aperta. Ele não vai dar o choque de imediato, você tem que apertar e segurar. Na desfibrilação, a hora que você aperta, ele já dá o choque. Na cardioversão, não, você vai lá, aperta, ele dá o choque depois, porque ele captou o QRS. E aí, nesse momento, a gente dá o choque e faz o quê? Deixa as pás no peito do paciente, por 2 motivos. Primeiro, você já olha como que está no monitor, ele já está monitorizado, e de repente, você olha e supõe que você deu choque
E aí em seguida aparece isso aqui, ó. Puxa, que maravilha, ótimo, reverteu, foi para o ritmo sinusal. Nossa, acabou, é com missão cumprida. Legal, agora e se acontecer isso daqui, ó? Você acabou de dar o choque, aí de repente você olha e acontece isso. E pode acontecer. O que é isso daqui? Paciente partiu para uma fibrilação ventricular. Olha só. Então por isso que nesse momento você não tira as pás do peito do paciente, porque isso pode acontecer. E olha como você tem que dominar toda essa situação, porque além de saber o que tem que fazer no certo, você tem que saber quais as complicações que pode acontecer daquele choque. Uma delas é fibrilação ventricular. Então, a hora que você põe a pá no peito, deu choque, não tira não. Olhou o monitor, pessoal, tá com uma fibrilação ventricular, o paciente vai ter apagado, tá em PCR. O que você vai fazer? Aumenta a carga no máximo. E olha que interessante, o próprio aparelho, quando você faz a cardioversão, automaticamente ele cai, ele desbloqueia a sincronização e tira ela. Então é como se você sincronizasse, deu a carga, ele desincroniza, esperando que você vá desfibrilar. Essa que é a questão. Então você já deixa a pá no peito. Pessoal, fibrilou. Aumenta a carga no máximo para mim, 360. Todo mundo afasta, dá. Tem aparelho que ele carrega sozinho, ele já dá a carga, faz automático. Tem aparelho que não. Então você fala, ó, carrega a carga. Aí a pessoa precisa clicar, ou às vezes no próprio botão. Você aperta uma vez, ele vai carregar a carga. Aí você já espera, todo mundo afastado, agora eu vou chocar para valer. Agora é desfibrilar, não é cardioverter. Todo mundo afasta, eu estou afastado. Dá o choque, tira, agora você tira a pá. Por quê? Porque esse paciente fez uma PCR, não fez? Você parte para o protocolo da PCR, fez uma PCR, deu choque, sai, todo mundo entra com RCP. 30 compressões e 2 ventilações, 30 compressões, segue agora o caminho da RCP. Ah, mas na hora que você dá o choque, esse paciente pode voltar? Pode, mas como ele fibrilou, o coração vai estar atordoado, então imediatamente volta com a frequência, com a massagem cardíaca. Caso no meio você deu o choque, cardioverteu, não cardioverteu, ele fez uma fibrilação ventricular, você desfibrilou, voltou para a massagem cardíaca, o paciente começa a se movimentar, aí você para. Opa, parou pessoal, ele voltou no choque, maravilha, vamos ver pulso, pronto. Mas na hora que o paciente evolui para uma FV, você tem que seguir o caminho da PCR. Nesse caso, graças a Deus, a gente fez o choque, Felisberto, reverteu, que maravilha, no primeiro choque, 200 joules, reverteu, ritmo sinusal, tirou, vamos deixar ele monitorizado. Maravilha, que legal. Vamos puxar de novo a pressão, porque agora a frequência cardíaca foi para 100. Então deu choque, frequência cardíaca foi para 100. Maravilha, vamos puxar a pressão? Quanto que está a PA desse paciente agora? 130 por 80. Caramba, respondeu muito bem. Diminuiu a frequência cardíaca, melhorou a PA desse paciente. Ele vai estar sonolento ainda por causa do midazolam. Ótimo, mantém cabeceira elevado, vamos ver a saturação, está mantendo ainda acima de 94? Está mantendo, não precisa de catéter de O2. O que a gente vai correr para ele agora? Isso precisa. Eletrocardiograma de 12 derivações. Por quê? Eu vou olhar esse eletro. Caso ele tenha algum supra, alguma alteração sugestiva de isquemia, eu vou ter que encaminhar ele para um CAT, porque ele fez uma fibrilação atrial de alta resposta instabilizando. Pode ser até que ele tenha tido um IAM que desencadeou isso, então a gente não sabe. Adianta colher troponina aqui? Pode até colher, mas geralmente ela vai vir elevada. Então, na verdade, se você colher, você vai ter que colher outras a cada 6 horas para fazer a curva de troponina. Mas o que é importante? Você faz o eletro, não tem alterações, a gente precisa entrar para esse paciente com anticoagulação e com antiarrítmico, porque ele pode voltar ao ritmo que levou ele a ter essa descompensação. Nesse caso, o que a gente entra de antiarrítmico? Nem cabe mais, né? Amiodarona, vou colocar aqui, ó. Amiodarona, 1 miligrama por minuto, 1 miligrama por minuto nas próximas 6 horas e 0,5 miligramas por minuto nas próximas 18 horas. Esse é o antiarrítmico e pedir para fazer Clexane, dose plena. Ah, o paciente pesa 60 quilos? Enoxaparina, 60 miligramas, pode ser feito IV ou subcutâneo.
Ah, não tenho, só tenho heparina de alto peso molecular. É ruim, mas pode ser feito. Então faz heparina 5.000 unidades, dose de ataque. Tem lá uma formulinha, mas de maneira geral a dose máxima é 5.000 unidades. Você vai usar 5.000 unidades para ele agora, do Liquemine. Fez anticoagulação, fez a amiodarona, e como é um paciente idoso, numa situação dessa, pede um eletrocardiograma, pode pedir a troponina para poder acompanhar, ele vai precisar ficar pelo menos 24 horas, então talvez valha a pena você encaminhar para uma avaliação cardiológica, encaminhar para uma UCO, para poder passar para uma avaliação mais detalhada desse coração, mas olha o mais importante, a gente brilhou no atendimento, fez o que precisava, na hora que precisava. Por isso que, por exemplo, você ir fazer um plantão, fazer um atendimento num local sem desfibrilador, você está colocando o seu CRM em risco e a vida dos pacientes. Isso é obrigação do local de atendimento, ter um desfibrilador funcionando. E você tem que saber manusear, porque o que acontece? Não tem, ninguém pede, os médicos que atuam naquele lugar acham até bom não ter. Caramba, eu não sei disso daqui, ó. Eu não sei que um paciente que chega com um ataque à arritmia, se ele estiver instável, eu preciso chocar, eu não sei, então é melhor nem ter o desfibrilador. Ele nem quer que tenha, porque ele tem a desculpa. Vixe, eu tô com um paciente aqui com 180 de frequência, meu Deus, ó, não tenho desfibrilador, não tenho nada aqui, então preciso de uma vaga encaminhar. Ele quer isso, ele quer se livrar do que ele acha que é um problema e ele tá ali para ser a solução. Meu Deus, é uma loucura. Quando a gente começa a pensar nisso, tamanha importância que a gente tem que ter desse comprometimento com a medicina para brilhar, para atender os pacientes da forma que eles merecem. Olha, revertemos, foi para ritmo sinusal, tinha o risco de fazer embolia, infelizmente, mas ele estava instável, graças a Deus não fez, então a gente corrigiu o problema, salvou a vida do Felisberto, salvou num atendimento brilhante, que compartilha com os amigos. Um grande abraço, nos vemos nas próximas lives.